momento exato em que Will Byers desaparece marca muito mais do que apenas o início da primeira temporada de Stranger Things. É o momento em que descobrimos que existe uma rachadura fundamental na realidade de Hawkins, uma fratura que vai muito além do que imaginávamos. Quando Will é puxado para o mundo invertido naquela fatídica noite de novembro, não estamos apenas vendo uma abdução alienígena típica da ficção científica. Estamos presenciando o primeiro vislumbre de uma dimensão que funciona como um espelho quebrado da nossa realidade. A bicicleta abandonada, os gritos ecoando no vazio, tudo isso representa o momento em que a barreira entre os mundos se tornou permeável. O que torna esse momento ainda mais perturbador é que Will não foi escolhido aleatoriamente pelo Demogorgon. Ele foi puxado para uma dimensão que já estava fotografando Hawkins há muito tempo, capturando cada detalhe da cidade em uma versão corrompida e congelada no tempo. A pergunta que ninguém fez na época é: por que o mundo invertido já conhecia perfeitamente a geografia de Hawkins antes mesmo de Will chegar lá? Aqui está o detalhe que a maioria dos fãs de Stranger Things nunca notou. O mundo invertido está eternamente preso em 6 de novembro de 1983. Não é uma coincidência que essa seja exatamente a data em que Will desapareceu. É como se a dimensão paralela tivesse tirado uma fotografia de Hawkins naquele momento específico e decidido que essa seria a versão definitiva da realidade para sempre. Os calendários nas casas do mundo invertido mostram essa data. Os carros estão nas mesmas posições. Até mesmo os objetos pessoais das famílias permanecem exatamente onde estavam naquela noite. Isso significa que o mundo invertido não é uma dimensão que evoluiu paralelamente ao nosso mundo. É uma cópia estática, um negativo fotográfico que capturou um momento específico no tempo. Mas por que essa data foi escolhida? A resposta está conectada a algo muito mais sinistro do que uma simples anomalia temporal. O mundo invertido não apenas parou em novembro de 1983, ele foi deliberadamente congelado nesse momento por uma força consciente que tinha um propósito específico. Essa força precisava de uma versão preservada de Hawkins para seus próprios fins obscuros. O mundo invertido não é apenas uma versão sombria do nosso mundo. É literalmente uma impressão fotográfica da realidade, completa com todos os detalhes arquitetônicos, mas desprovida de vida e cor. Como um negativo de filme revelado em uma sala escura, essa dimensão captura da estrutura física de Hawkins, mas inverte todos os aspectos que tornam um lugar habitável. As videiras que se espalham por toda a parte não são apenas decoração assustadora, elas representam a rede neural de uma consciência que está constantemente lendo e interpretando as informações do nosso mundo. Cada casa, cada rua, cada árvore existe no mundo invertido exatamente como existe em Hawkins, mas sem a essência que os torna vivos. É como se alguém tivesse xerocado a realidade inteira, mas a máquina de xerox estivesse com defeito, produzindo cópias distorcidas e sem alma. O ar tóxico, a ausência de cor, a atmosfera sufocante, tudo isso são sintomas de uma dimensão que existe apenas como uma réplica imperfeita. Mas quem ou o que seria capaz de criar uma cópia tão detalhada de uma cidade inteira? A resposta nos leva diretamente ao próximo painel. Henry Creel, que mais tarde se tornaria Vecna, é o verdadeiro fotógrafo por trás dessa dimensão congelada. Quando criança, Henry já demonstrava uma obsessão perturbadora por capturar e preservar momentos, especialmente aqueles relacionados à morte e ao trauma. Sua conexão psíquica com o mundo invertido não começou quando ele foi banido para lá por 11. Ela começou muito antes, quando sua mente, fragmentada pela violência familiar, criou uma necessidade compulsiva de documentar a realidade de uma forma que ele pudesse controlar completamente. O mundo invertido é essencialmente o quarto escuro mental de Henry Creel, onde ele desenvolveu suas impressões distorcidas da realidade. Como um fotógrafo obsessivo que nunca fica satisfeito com suas fotos, Henry capturou Hawkins em novembro de 1983, porque esse foi o momento em que ele finalmente teve poder suficiente para criar sua própria versão permanente da cidade. A câmera metafórica em suas mãos não apenas tira fotos da realidade, ela as corrompe e as preserva em uma versão que reflete seus próprios traumas e obsessões. Cada vez que alguém entra no mundo invertido,
Eles estão literalmente caminhando através das memórias fotográficas distorcidas de um assassino em série. A teoria do negativo fotográfico explica por que o mundo invertido funciona como uma versão invertida da nossa realidade. Assim como um negativo de filme mostra as áreas claras como escuras e vice-versa, essa dimensão representa tudo o que é oposto à vida e à luz do nosso mundo. O Demogorgon e outras criaturas não são habitantes naturais dessa dimensão. Eles são as impressões das pessoas de Hawkins, mas processadas através da lente psicótica de Vecna. Cada monstro representa uma versão corrompida da humanidade, filtrada através do trauma e da raiva de Henry Creel. O fato de que as luzes piscam quando há atividade entre as dimensões não é apenas um efeito especial interessante, é evidência de que o mundo invertido está constantemente tentando revelar novas impressões da nossa realidade. Como um fotógrafo trabalhando em uma sala escura, Vecna usa a escuridão para processar suas capturas da dimensão humana. A luz representa a vida e a esperança do nosso mundo. Por isso, ela é tóxica para as criaturas do mundo invertido. Elas são literalmente alérgicas à positividade e à luz porque são feitas da impressão negativa desses elementos. O fenômeno mais fascinante do mundo invertido é sua capacidade de espelhar ações da nossa dimensão em tempo real, mesmo estando congelado em 1983. Quando Joyce e Hopper escrevem mensagens nas paredes da escola no nosso mundo, Nancy consegue vê-las instantaneamente do outro lado. Isso não é magia. É o resultado de uma conexão psíquica ativa entre as dimensões. Vecna mantém uma rede de observação constante através das videiras que funcionam como extensões de sua consciência. Ele não apenas criou uma fotografia estática de Hawkins, ele criou um sistema de vigilância que permite que ele monitore e influencie nossa realidade em tempo real. É por isso que 11 consegue acessar o mundo invertido através de sua mente. Ela está literalmente entrando no sistema nervoso expandido de Henry Creel. Cada vez que ela usa seus poderes para espionar pessoas através da água salgada, ela está navegando pela mesma rede que Vecna usa para manter sua conexão com nossa dimensão. A capacidade de comunicação entre as dimensões prova que o mundo invertido não é uma realidade paralela independente. É uma extensão controlada da mente de um psicopata com poderes telepáticos. O aspecto mais perturbador do mundo invertido é que ele não reflete nossa realidade de forma neutra. Ele a filtra através das experiências traumáticas de Vecna. Cada elemento dessa dimensão carrega a marca psicológica de seus traumas infantis. A casa Creel no mundo invertido não é apenas uma versão assombrada da casa real. É literalmente a manifestação física das memórias reprimidas de Henry sobre o abuso que sofreu. Os relógios que aparecem como símbolos de Vecna não são apenas ferramentas de intimidação. Eles representam sua obsessão com controlar e interromper o fluxo natural do tempo. No mundo invertido, Henry conseguiu criar uma dimensão onde o tempo obedece às suas regras, onde ele pode manter suas vítimas presas em loops eternos de seus piores momentos. A corrupção visual da dimensão, com suas cores dessaturadas e atmosfera opressiva, é o resultado direto de ver a realidade através dos olhos de alguém que perdeu completamente a capacidade de perceber beleza ou esperança. Cada superfície no mundo invertido é como um espelho que reflete não a aparência física das coisas, mas a interpretação emocional distorcida que Vecna tem delas. É uma dimensão construída inteiramente de trauma não processado. A pergunta mais assombrosa sobre o mundo invertido é: o que acontece se Vecna perder completamente sua conexão com nossa realidade? Se o mundo invertido é essencialmente uma fotografia psíquica de Hawkins, mantida pela mente de Henry Creel, então a revelação dessa foto depende de sua presença consciente. Os sinais de deterioração que vemos na 4ª temporada, com rachaduras aparecendo no céu da dimensão, sugerem que o sistema está falhando. Vecna está ficando mais instável mentalmente, e isso se reflete na estabilidade de sua dimensão artificial. Se ele for completamente derrotado ou morrer, o mundo invertido pode simplesmente se desintegrar, levando consigo todos os ecos e impressões que ele capturou ao longo dos anos. Isso explicaria por que ele está tão desesperado para fotografar mais vítimas e expandir sua coleção de memórias traumáticas. Ele sabe que sua criação dimensional é frágil e precisa de combustível constante para continuar existindo.
A verdade mais terrível é que todas as pessoas que morreram no mundo invertido podem estar presas lá como negativos fotográficos eternos, e a única forma de libertá-las seria destruir completamente a câmera psíquica de Vecna, arriscando apagar suas existências para sempre. A teoria do mundo invertido como um espelho fotográfico vazio revela que Stranger Things é muito mais do que uma história de ficção científica sobre monstros dimensionais. É uma exploração profunda sobre como o trauma não processado pode literalmente criar realidades alternativas, onde as vítimas ficam presas em versões distorcidas de suas piores experiências. Vecna não é apenas o vilão principal da série, ele é a representação de como a mente humana pode se tornar tão corrompida pelo sofrimento que acaba criando universos inteiros baseados em dor e controle. O mundo invertido existe porque Henry Creel nunca conseguiu superar seus traumas infantis, e em vez de buscar cura, ele decidiu transformar todo o mundo em um reflexo de sua psique quebrada. Isso torna cada confronto com essa dimensão não apenas uma batalha física, mas uma guerra psicológica contra os aspectos mais sombrios da natureza humana. Se você curte esse nível de análise profunda sobre filmes e séries, esse é o lugar certo. Deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve agora. Porque aqui, cada vídeo é uma nova forma de enxergar o cinema e a TV. E já que estamos falando de personagens que se tornaram espiões involuntários de dimensões alternativas, não perca nosso próximo vídeo. Como Will Byers se tornou o maior espião e por que ninguém viu, explicado. Porque a conexão de Will com o mundo invertido é muito mais estratégica do que qualquer um imagina.